gente, eu sou a Rossana, eu sou instrutora de Mindfulness e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando de como a nossa mente está intimamente relacionada com a produção da nossa química cerebral e principalmente como a gente pode agir para direcionar isso tudo ao nosso favor. Como a gente vem falando ao longo aqui dos vídeos do canal, nós somos o que pensamos e então o equilíbrio entre os neurotransmissores e neuromoduladores se faz justamente no uso diário dessa nossa capacidade de pensar e de concluir em ação o que a gente pensou. Lembrando que eu propus para que nós estudássemos separadamente cada um dos neurotransmissores e neuromoduladores apenas por um objetivo bem didático de entendimento do papel de cada um deles e de forma que a gente pudesse trabalhar nas práticas meditativas de forma a que a gente chegue a um equilíbrio neuroquímico que nos traga bem-estar e também uma satisfação. Mas é muito importante lembrar que nenhum neurotransmissor ou nenhum neuromodulador funciona isoladamente. Tudo funciona num conjunto que pode estar harmonizado ou não. Os neuromoduladores e neurotransmissores, assim como a dopamina, eles fazem parte de um grupo de substâncias que tem uma infinita combinação de porcentagens. E essa combinação é que caracteriza o funcionamento do nosso cérebro em conjunto com a nossa mente. Podemos dizer que somos únicos, que cada um de nós tem uma assinatura neuroquímica que não vai ser reproduzida por mais ninguém, por causa dessas características de combinação nossa emoção, mente, neurotransmissores e neuromoduladores. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da dopamina. E muito do que a gente está falando aqui da dopamina também tem relação com outros neuromoduladores e neurotransmissores. Mas nós vamos nos ater a ela, fazendo as relações estritamente necessárias para a gente entender o seu funcionamento, para que esse vídeo não fique muito complexo. Bom, e o que é a dopamina? A dopamina é uma substância que está sendo muito estudada nos dias de hoje e que a gente pode encontrar uma série de informações sobre elas na internet. Muitos livros têm sido escritos sobre o assunto, mas eu vou precisar me remeter a alguma dessas informações para a gente conseguir fazer a relação entre a produção de dopamina e como a meditação pode tornar isso muito mais eficiente para cá. Me inteirando sobre o que tem na internet sobre dopamina, me deparei com um artigo da BBC de Londres que falava sobre uma moda no Vale do Silício, que era o jejum de dopamina para aumentar a produtividade. Este jejum de dopamina foi proposto pelo psicólogo comportamentalista Cameron Seppa e consiste em intervalos regulares de tempo você se afastar totalmente de estímulos externos. Vou explicar de uma forma bem simples. Ele propunha que durante 24 horas a pessoa não fale com ninguém, não use nenhum aparelho eletrônico como computadores, celulares, ou seja, ela se afaste completamente também das redes sociais. Nesse caso, a pessoa também não ouve música, evita todo tipo de luz artificial e, se possível, ela jejua mesmo, ou então ela faz opção por se alimentar de uma forma bem frugal e apenas com alimentos naturais, nada industrializado. Ela também vai se abster de qualquer tipo de droga, mesmo as legais, e não toma, inclusive nesse dia, suplementos alimentares que ela esteja acostumada. Os altos executivos do Vale do Silício que participaram dessa experiência, eles relataram obter resultados muito bons no que se referia à melhoria de humor, produtividade e foco. Muitos dos cientistas que estudaram essa prática, eles afirmam que não há como dizer que há uma diminuição ou equilíbrio da dopamina fazendo esse jejum. Mas eu acho que a gente pode fazer aqui algumas relações bastante interessantes. Em primeiro lugar, a dopamina ela é muito mais do que costumam tratar na literatura hoje, ou seja, ela é muito mais do que uma molécula do prazer. É fato, ela está estritamente ligada ao nosso sistema de recompensa, ou seja, é ela que gera a motivação para a realização de muitas atividades. No que se refere ao funcionamento do nosso corpo físico, esse sistema de recompensa ele está muito ligado à sobrevivência e à reprodução de espécie.
há prazer no ato sexual, mas também há muito prazer em beber um copo d'água quando a gente está morto de sede. A dopamina, ela é produzida em neurônios especializados chamados dopaminérgicos e recebida também por um conjunto de neurônios especializados que estão em determinadas áreas do nosso cérebro. O nosso cérebro não recebe dopamina de forma igualitária, a gente pode até dizer que algumas áreas chegam a receber muito pouca. Disso a gente consegue concluir que a dopamina ela participa de algumas funções específicas, seja neuronais ou fisiológicas, ela não é restrita só ao sistema de recompensa. A gente tem ação de dopamina ligada ao controle motor, ao sistema de compensação, ao prazer, à atenção, ao humor, à cognição, inclusive funções endócrinas e outros tantos processos que não vão nos interessar aqui. Alguns exemplos da ação da dopamina em outras funções que não seja no sistema de recompensa e prazer. Ela é fundamental para a potencialização da memória e da aprendizagem, pois quando existe motivação para o aprendizado, ele se torna muito mais fácil. Também uma informação que tem uma carga emotiva muito forte ligada a ela também é mais facilmente recrutada pelas nossas lembranças. Pode perceber, eventos muito alegres ou muito tristes na sua vida, que estão impregnados de significado, são muito mais fáceis de ser lembrado do que eventos do cotidiano, que não tem essa carga de motivação ou de significado. Também um fato que a gente aprende muito mais rápido aquilo que a gente gosta e está motivado para aprender, quando você não está fazendo alguma coisa somente pela obrigação. A saúde do intestino também, por exemplo, ela tem um dedinho de dopamina ali. Eu não sei se você sabe, mas o intestino é o segundo lugar do corpo humano com maior número de neurônios. E lá existe grande parte da produção do serotonina, que nós vamos conversar aí nos próximos episódios, que é um neurotransmissor ligado à sensação de felicidade. Então, no intestino vivem uma série de bactérias que são responsáveis aí pelos movimentos peristálticos, ou seja, de colocar para fora tudo aquilo que não faz mais bem ao nosso organismo, que não pode ser aproveitado. Justamente essas bactérias, elas estão envolvidas na produção de dopamina. Então a gente vê aí a dopamina também atuando na saúde do nosso sistema intestinal. A gente poderia falar sobre muitas outras funções e implicações da presença da dopamina no nosso corpo, mas eu vou me ater apenas a esses exemplos porque eu acho que tem coisas que são mais importantes da gente abordar. Por eles, a gente já consegue perceber que a dopamina, ela está não só no final de uma atividade, como a sensação de prazer, como no ciclo de início da atividade. Ela não é só a recompensa pelo dever cumprido ou o prazer por algo que você fez, mas também a motivação para fazê-lo. Devido à sua estreita ligação com o cérebro nos mecanismos de recompensa, ela é o que faz com que a gente se movimente para chegar a algum prazer, para chegar à consecução de alguns objetivos. Existem alguns sinais que podem indicar que o nosso nível de dopamina está baixo, todos eles ligados à falta de motivação e de movimentação para chegar a algum lugar. Então, a falta de motivação, libido baixa, cansaço e fadiga em excesso, falta ou pouca atenção e concentração, problemas de memória ou perda da própria memória, dificuldades para dormir, oscilação de humor, comportamentos depressivos, problemas motores. Todos estes podem ser sinais de que a dopamina está em falta e que precisam ser investigados. A gente sabe também que a falta de dopamina está ligada a duas doenças hoje muito comuns na humanidade, que é a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Nesses dois casos, há falta de dopamina e ela é administrada quimicamente visando um controle dos danos que essas doenças podem vir a causar. Mas pesquisas recentes de universidades da Itália têm relatado que cerca de 10 anos antes dos principais sintomas dessas doenças venham a se manifestar, já vem ocorrendo nessas pessoas algumas oscilações de humor.
Oscilações essas que, como a gente não está acostumado a se observar com atenção, elas acabam passando imperceptíveis ou mesmo elas são ignoradas, porque muitas vezes a gente acha que vai passar e a gente acaba se acostumando aos desconfortos. Então, no entanto, a reposição química necessária até no tratamento desses males ou no controle das consequências desses males pode gerar dependências e crises de abstinência e, portanto, ela tem que ser prescrita e acompanhada regularmente por um especialista. Nós não vamos também nos ater às enfermidades, mas tudo que a gente vai colocar aqui na sequência desse vídeo pode ajudar não só numa profilaxia a essas doenças, mas também ajudar no controle de danos depois que essas doenças já estão instaladas. Então vamos voltar à experiência lá do Vale do Silício do jejum de dopamina. Nessa mesma reportagem, o jornalista que a escreveu faz a relação entre essa experiência do jejum de dopamina e a meditação. Mais especificamente, ele guarda a relação entre o jejum e a meditação vipassana, pois para ele essas duas práticas elas se baseiam em disciplina e controle do corpo, já que ambas pregam que você tem que se abster de algo que pode te intoxicar como uma forma de chegar a um bem-estar. Na verdade, a meditação vipassana ela é muito mais do que esse jornalista aborda nessa reportagem. Para a gente conhecer um pouquinho dela, ela é uma prática hinduísta ensinada pelo próprio Buda para os seus discípulos que tinham por um objetivo um maior autoconhecimento. A frequência dessa prática ela acaba possibilitando a erradicação de emoções e pensamentos que intoxicam e envenenam a nossa mente, possibilita a construção de um pensamento mais linear, mais conclusivo e principalmente positivo. Então, como caminho para chegar a tudo isso, o Buda pregava não apenas a abstenção de tudo que faça mal ao corpo, mas também uma abstenção de tudo que fizesse mal ao coração, à mente e ao espírito. Então, a abstenção de qualquer comportamento incorreto, não só para com o seu semelhante, mas para consigo mesmo. E também isso não era indicado por apenas um dia, mas ele devia acontecer de forma contínua. Devia ser um objetivo de vida do praticante. O objetivo da meditação vipassana era provar que as dependências e os desejos que aprisionam a mente são a raiz de todo sofrimento. O Buda falou muito sobre a raiz, do sofrimento. Então, quando isso era observado pelo discípulo e conscientemente mudado, o sofrimento ia dando lugar a um bem viver consigo e com o outro. Essa meditação vipassana é o que a gente chama aqui no canal de meditação analítica. Quando no exercício da meditação a gente foca o nosso pensar sobre o que a gente está pensando e o nosso pensar sobre o que a gente está sentindo, avaliando quando isso é construtivo ou destrutivo para nós mesmos. Eu acredito que a prática dessa desintoxicação comportamental proposta pelo CEPA, pelo psicólogo, também seja apenas uma preparação para todo um trabalho interno. Imagina você, por um dia, se propondo a esse jejum de dopamina. Você não vai falar com ninguém, nem pelo WhatsApp, não vai ter acesso à tela do seu computador, ao seu celular, vai ficar sem TV, sem internet, sem Spotify, vai se alimentar apenas de alimentos naturais, tomar muita água, não vai poder fumar, não vai poder beber, não vai poder usar nada que você está acostumado. O que você faria nesse dia? Eu te garanto que as primeiras horas iam ser desesperadoras. A gente está tão viciado em tudo isso, distração, trabalho, alimento ultraprocessado, excesso de açúcar, que não ia ser fácil. No começo, talvez a primeira hora fosse mais levezinha assim, mas com o passar do tempo, a gente ia ter aí sérias dificuldades. Depois, o corpo e a mente vão acabar cedendo, eu acho, mas metade desse tempo a gente ia passar lutando. A crise de abstenção da nossa mente ia lutar por um desejo que ela quer satisfazer, mas ao mesmo tempo existe lá
na mente também um querer chegar ao fim daquilo que você se propôs para atingir um objetivo maior. Então tem esse conflito. Eu acredito mesmo que os neurocientistas não conseguiram perceber diferença na produção do nível de dopamina como eles afirmam. Porque eu acredito que o que muda não é o nível de dopamina no seu corpo, mas a sua fonte e a forma como ela é combinada com outros elementos químicos cerebrais. Ela não se manifesta pura, gerando um impulso de busca de puro prazer para camuflar uma dor. Como eu já disse antes, a dopamina não é produzida apenas quando há a recompensa por algo que se fez bem, mas ela também é produzida no momento em que existe a motivação para fazer alguma coisa. Então, se hoje nós estamos viciados nessa dopamina que acaba anestesiando os nossos movimentos, sensações e pensamentos, também é possível fazer diferente. Se hoje a gente busca essa dopamina nos estímulos externos, como comida, bebida, sexo, droga, redes sociais, se hoje a gente come um doce porque a gente merece, se atira numa maratona de séries para esquecer a nossa vida, se fica rolando a tela do nosso celular, distraído com a vida dos outros para não ter que pensar na nossa própria vida, a dopamina ela realmente está vindo só como uma forma de nos anestesiar. Mas se a gente não tem nada disso, qual que é a função da dopamina? De onde ela vai vir? Ela vai vir da minha capacidade de olhar para mim e para a vida e perceber a harmonia, a beleza que existe mesmo quando ela está um caos. E principalmente da capacidade de ser grato por viver o que você vive. Quando eu estou meio atrapalhada ou quando eu vejo muitas pessoas reclamarem para mim, eu tenho uma frase aí que eu repito sempre. Existem muitas pessoas rezando nesse exato momento para ter a vida que nós temos. E por que a gente não está valorizando isso? Então, quando eu sou capaz de observar minha vida com gratidão, a gente pode dizer que a fonte de dopamina no meu cérebro ela é mais limpa. Vamos entender um pouquinho melhor isso. A gente podia dizer que essa dopamina ela não faz tanto mal ao corpo. Pelo contrário, ela ajuda a minha mente a não se enredar pelos caminhos da emoção, optando por caminhos mais inteligentes. Então, a dopamina, nesse caso, ela vai ser produzida unicamente pelo seu esforço de procurar a motivação e de ter um novo olhar. E é por isso que os neurocientistas não observaram mudanças nos níveis de dopamina nesse jejum, porque depois da prática realizada, a dopamina continuava presente. O que mudava é que a origem dela não era mais de estímulos externos, mas de estímulos internos. E é justamente aí que entra a meditação. A gente tem uma imagem da meditação como aquele momento em que a gente fecha os olhos, cruza as pernas e se entrega a alguns minutos de reflexão, de repetição de mantras, de visualização, mas depois o processo acaba e a gente volta para a nossa vida normal. E não é bem assim. Aquele que realmente medita faz da meditação uma prática na sua vida normal. Senão, como a gente está tratando da dopamina, a gente vai usar ela tal qual o homem das cavernas, apenas para sobreviver e ter prazer, para se sentir vivo. Meditar produz e regula a quantidade de dopamina no nosso corpo, porque ela nos motiva a ser melhor, porque ela nos possibilita perceber os nossos progressos no cotidiano, ou seja, trabalha justamente com os mecanismos de motivação e recompensa. Meditar nos torna conscientes do nosso poder. Então, restringir a dopamina a uma molécula de prazer é uma visão bastante pobre. Ela tem uma função importantíssima de impulsionar a que nós alcancemos voos cada vez maiores pelo prazer de viver melhor, com mais qualidade de vida. E ao concluir que isso está acontecendo com a gente,
nos retroalimentar para continuar o movimento. Por isso é que muitos afirmam, por exemplo, que a dopamina ajuda no ganho de massa muscular. Então, se eu começo a fazer uma academia, começo a fazer musculação, aquilo vai me deixando menos cansado, mais disposto, que é um dos efeitos da dopamina. Eu tenho vontade de treinar mais. E se eu treino mais, eu tenho mais resultado. E vendo mais resultado, eu fico mais animado ainda para treinar. Óbvio, eu vou ter uma hipertrofia. Eu tenho uma motivação e um prazer de treinar. Então, é possível entrar num ciclo virtuoso de viver bem para viver melhor. Isto é o objetivo da meditação Vipassana. Você perceber que está bem depende apenas de você e das suas escolhas. E era o que o Buda afirmava sobre eliminar o sofrimento. Se a todo momento eu preciso correr atrás de algo externo para gerar prazer, a busca por esses instantes de prazer é sofrida. Eu tenho que movimentar muito para instantes muito efêmeros. Na verdade, o pensar bem potencializa a química construtiva no cérebro, que por sua vez potencializa o pensar bem. Quem é da minha época deve lembrar do comercial do biscoito Tostines. Tostines está sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está sempre fresquinho? É exatamente isso. Mas nesse caso há um mix de outros neurotransmissores e neuromoduladores envolvidos também. Serotonina, ocitocina, o glutamato que a gente já estudou. O fato é que é mais fácil buscar distração e prazer em algo externo, mas eles nos dão apenas uma carga que logo termina. Logo eu preciso de mais um chocolate, de mais um cigarro, de mais uma transa, de mais tempo nas redes sociais. E quando eles acabam, aí eu tenho que voltar para uma vida que se arrasta. E as pessoas chegam até extremos por busca desses picos de dopamina, né? De arriscar os seus relacionamentos por prazeres imediatos, de experimentar uma droga perigosa que ninguém sabe os efeitos só para ter uma nova sensação. Vivem de impulsos dopaminérgicos. Então, a gente já viu pelo vídeo de hoje que a dopamina não é a vilã da história. Muito pelo contrário, pois quem decide onde você vai canalizar esse impulso de movimento que ela te dá em busca do que é bom, é você. Então, quando eu uso esses impulsos dopaminérgicos para agir sobre o que eu penso e o que eu sinto, eu vou tendo resultados mais duradouros, porque eu vou trabalhando na causa e não no efeito. Porque eu combino bem o que está à disposição no meu cérebro. Por isso é que muitos no Vale do Silício adotaram o tal jejum. Porque sozinhos, com eles mesmos, eles eram obrigados a voltar o olhar para si, a olhar para a natureza. E quando eles voltam para a vida normal, eles aprendem a usar esses recursos com muito mais sabedoria. Inclusive o Sepa, o psicólogo que cunhou a terapia do jejum de dopamina, ele diz que ele se inspirou numa experiência que ele teve quando pequeno para cunhar essa prática. Ele conta que ele ficou muito doente e que ele não conseguiu comer alimentos sólidos por 3 semanas. E que a primeira refeição dele, depois desse período sem comer, foram pedaços de pera. E ele disse que ele nunca teve tanto prazer em comer uma pera. Então, quando ele recordou dessa experiência, ele chegou à conclusão que coisas que ele dava pouca ou nenhuma importância no seu dia a dia, acabava ganhando significado grandioso quando ele era privado delas. Portanto, ao propor esse jejum dos elementos externos, o que o Sepa esperava é que os seus clientes voltassem à sua vida cotidiana como pessoas que usariam os seus recursos para fazer melhores escolhas. E não como loucos que saem de uma crise de abstinência e estão procurando rapidinho de novo aqueles mesmos estímulos. Eu mesma, quando eu consigo me manter por um tempo sem comer glúten e sem comer açúcar, o meu corpo tem muito menos dores, eu tenho muito mais disposição,
minha mente é muito mais rápida e criativa, é mais fácil meditar. Mas eu preciso de uma motivação interna para abrir mão desses pequenos prazeres que têm efeitos instantâneos. Eu preciso ser inteligente para escolher, eu quero o efeito rápido ou aquele efeito duradouro. E a gente é sempre tentado a ir pelo caminho mais rápido, mas que a gente sabe que é o caminho mais rápido, muitas vezes nem sempre é o melhor. Né? A nossa vida, ela é feita de escolhas, e as melhores escolhas sempre vêm quando eu uso essa minha capacidade de estar atento, observar, ou seja, meditar. Só isso que vai me possibilitar sair do vício, do foco do que não está bom, do que não está certo, para começar a ter um foco no que me faz feliz e potencializar isso. Quando eu estava preparando esse vídeo para vocês, a minha cachorrinha, a Zoe, ela pulou nas minhas pernas e ficou me olhando. Ela costuma fazer isso quando ela quer que eu pegue ela no colo e faça carinho. Esse movimento da Zoe, é lógico, me gerou um pico de dopamina. Que delícia quando você se sente especial. Mas não é só ela. O que aconteceu ali foi um mix da minha química cerebral, que me possibilitou aproveitar o aqui e o agora. Treinar é justamente meditar, é justamente treinar esse olhar para o bom da vida que nos completa e não naquilo que nos desfoca. Quando a Zoe fez isso, o Zeus, que é o meu outro cachorro, macho também, ele também pulou nas minhas pernas e eles me obrigaram a fazer uma pausa. A gente brincou e aquilo me possibilitou eu ver a beleza dos meus companheiros, o amor que me une a eles e voltar a trabalhar ainda mais motivada pela essa pequena meditação que eu realizei nesses segundos. Me possibilitou essa escolha acertada de pausa que me fez usufruir do que a vida estava me dando naquele momento. E aí eu voltei recarregada para terminar esse vídeo, que eu espero que também seja um motivador de novas reflexões para todos nós. E agora é hora de prática. Vamos lá? O prazer de viver ou viver por prazer. Esse é o nome da meditação Vipassana ou meditação analítica que eu estou propondo para vocês hoje. Eu espero realmente que vocês se envolvam muito nessa prática. Nos meus alunos, como eu pergunto para eles como é que foi a semana e se eles conseguiram pelo menos meditar as 3 vezes que eu recomendo aqui para vocês também quando eu proponho os vídeos do canal, se eles fizeram as anotações, geralmente a resposta não é muito animadora. Eu diria de que 80% dos alunos não consegue. E uma série de desculpas ou de coisas impediram esses alunos de meditar. Geralmente são as desorganizações de vida ou atividades que geram, né, uma carga de dopamina momentânea mais rápida. Ele prefere se distrair com o celular, ficar na maratona no seu streaming, a não conseguir fazer 20 minutos para praticar e anotar. E às vezes vem a resposta assim, nossa, mas eu estava tão cansado, estava tudo tão difícil, eu estava precisando de um alento que eu não tinha cabeça para meditar. Houve aí uma escolha de depender do externo para se sentir bem. Mesmo sabendo que a meditação vai dar para ele uma possibilidade mais duradoura desse bem-estar continuar, de descobrir realmente o que está acontecendo e de se motivar pela possibilidade de viver melhor e mais satisfeito, de aprender, de implementar mudanças, essa motivação não vem. Principalmente porque no início os resultados são muito sutis, eles vão exigir muita observação. Então é mais fácil continuar se movendo de impulsos dopaminérgicos. E, como a gente viu durante a aula, a busca de prazer também causa muito sofrimento, porque eu tenho instantes de prazer, mas momentos contínuos de busca por mais e mais prazer.
Na última prática que eu propus aqui no canal, eu propus para vocês a formação de um porto seguro. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e até já fazer o retorno dessa prática aqui para dar uma introdução à prática de hoje. Então, na prática Porto Seguro, eu trabalhei com a técnica de visualização e pedi que vocês criassem mentalmente um lugar que vocês poderiam conhecer ou não, junto à natureza, com uma série de elementos, e que vocês fossem usando os 5 sentidos para realmente se sentir no lugar. E que aquele seria um porto seguro, um lugar onde vocês, ao fechar os olhos, relaxar o corpo, pudessem se imaginar estando ali. E como a gente já viu ao longo de vários vídeos, o nosso cérebro não faz diferença entre imaginação e realidade. Então, para o seu cérebro, você realmente está naquele porto seguro, naquele lugar você se sentiria assim livre, protegido, capaz de usufruir realmente de uma pausa, de se recarregar para retomar a vida. Se a gente pensar, é um lugar bastante dopaminérgico, né? Um lugar onde você realmente pode sentir o prazer de viver, o prazer de pausar, o prazer de poder estar ali com você, usufruindo de um universo que você mesmo criou. Nós vamos usar novamente nessa prática de hoje esse porto seguro. Então, se você ainda não criou seu porto seguro, não precisa se preocupar. Eu vou, é lógico, de uma forma muito mais rápida, tá orientando você a chegar nesse porto seguro, e lá nós vamos fazer essa meditação Vipassana, essa meditação analítica. A gente vai buscar respostas para alguns questionamentos que eu vou fazer para vocês. Então, o porto seguro, essa criação, essa visualização que a gente fez, nos possibilita o prazer de usufruir do meu poder de criação e da reconexão comigo mesmo. E a prática de hoje vai fazer com que a gente reflita um pouquinho sobre como a gente tem usado esse recurso dopaminérgico que o meu cérebro me possibilita. Como é que está essa motivação? Eu estou motivado para quê e por quê? Então vamos lá? Agora é hora de meditar. Então feche os olhos. Se coloque numa postura bastante confortável. Faça os últimos ajustes para que nada fisicamente atrapalhe esse momento em que você vai focar a sua atenção nesse processo meditativo. E com uma respiração mais profunda, vamos iniciando essa prática, trazendo a nossa atenção num primeiro momento para repousar no corpo. Vá observando o seu corpo, começando do topo da cabeça e indo em direção à sola dos pés, percebendo se há algum lugar que precisa de uma atenção especial para relaxar. Então, à medida que você faz esse escaneamento corporal, você vai se percebendo e ao notar que existem pontos com tensão, você vai focar sua mente nesse ponto e vai dar o comando: relaxe. Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse scanner corporal. Lembrando que se a mente se dispersar, não há problema nenhum, é só trazê-la de volta para o último ponto que você se lembra ter escaneado e continuar daquele ponto. É normal a nossa mente se distrair, principalmente quando ela já está
acostumada a fazer esse processo. Se você tem feito as meditações desde que o canal começou, provavelmente você já está num estado de relaxamento muito bom nesse instante. E a mente vai tender a sair. Mas volte, procure por novos pontos onde a sua atenção geralmente não segue, onde ela realmente não tem o costume de trazer para o foco. Vá terminando esse escaneamento. Agora faça uma respiração mais profunda. E quando você soltar o ar, você vai se imaginando num lugar junto à natureza. Se você já formou o seu porto seguro, vá se imaginando nesse local e usando os 5 sentidos para perceber-se realmente lá. Se você está fazendo essa prática pela primeira vez e ainda não tem o seu porto seguro formado, imagine um lugar junto à natureza, que pode ser real ou uma criação da sua imaginação. E imagine-se lá, usando todos os seus 5 sentidos, para perceber-se realmente nesse local. Atente-se aos sons, ao cheiro, à temperatura, às texturas. Atente-se a tudo que a sua visão pode ver. Vá se colocando cada vez mais nesse local. Perceba a temperatura na sua pele. Perceba detalhes das plantas, da água, das pedras. Perceba os detalhes do elemento que você inseriu nesse seu porto seguro. Vá percebendo se você está em silêncio ou se existem sons dessa natureza que você criou. E busque nesse seu porto seguro um lugar para que você se sente de uma forma bastante confortável. Se você preferir, você pode também deitar em algum lugar. A escolha é sua. E agora, frente a toda essa beleza que você criou, feche os olhos, mas se mantenha ali, percebendo-se nesse local. Se você está fazendo essa meditação cedinho na parte da manhã, busque analisar o seu dia de ontem. Se você está fazendo no final do dia, busque analisar o seu dia na totalidade. E se você está fazendo no meio do dia, busque analisar do momento em que você encerrou a última meditação para esse de agora, as situações que eu vou pedir a sua atenção. Faça uma respiração mais profunda. E eu quero que você liste na sua cabeça os momentos do seu dia que você procurou por pequenos prazeres, para aliviar, para se distrair. Como você fez isso? Quando
você fez isso. Vá analisando quais são os momentos que você precisou se valer de um recurso externo para aliviar a sua tensão, a sua raiva, o seu medo. Apenas liste. Vá se tornando consciente dos momentos que você se valeu da dopamina apenas como um recurso de alívio, de prazer imediato. O que não é problema algum, porque estamos acostumados a usar esse recurso desta forma. A mente talvez tente discutir, justificar, fuja desse tipo de pensamento e só vá listando. Quanto mais completa for essa lista, mais consciência você vai tomando da forma como você está usando os recursos neuroquímicos do seu cérebro. Agora, frente a essa lista que você fez, escolha um dos momentos que você poderia ter se lançado mão de uma breve meditação e evitado lançar mão de um recurso apenas dopaminérgico e buscado uma solução, um alívio mais duradouro. Consciente dessa nova forma de agir que pode ser utilizada daqui para frente, faça uma respiração mais profunda, abra os olhos ainda no seu porto seguro, respira, observe esse ambiente tranquilo. Usufrua dessa paisagem. E quando estiver pronto, se transporte para o lugar onde começou essa meditação. Vá percebendo o seu corpo lá. E quando terminar, faça uma lista dos momentos que você se percebeu lançando mão de recursos para alívio rápido de sofrimento, tristeza e estresse, e da solução que você encontrou para em um desses momentos realmente meditar e fazer diferente.